Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de agosto de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã lá no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Tivemos um triste bombardeio russo aqui na cidade de Chernihiv, no norte aqui da Ucrânia, infelizmente com vários mortos e feridos, mais um caso de terrorismo russo absurdo aqui na região, né? Isso em resposta ao fato de que os ucranianos conseguiram avançar aqui na direção de Robotyne, atravessar os campos minados que tinham aqui, e a contraofensiva aqui nessa região está desenvolvendo com muito mais velocidade. Também tivemos ontem ataques ucranianos a Moscou. Vários drones foram usados e atingiram algumas regiões ali de Moscou. Não teve nenhum grande número de mortes e feridos e coisa e tal lá em Moscou, mas causou um bocado de transtorno. Um dos prédios lá chegou a ser evacuado, uma evacuação de emergência por conta de um suposto ataque de drone. No eixo de Velika Novossilka, aqui nessa região, os ucranianos já iniciaram a batalha por Starolinivka. Lembra, Urogene foi recentemente liberada, a gente soube que os ucranianos avançaram ao sul de Urogene aqui também. Existe uma batalha aqui em Zavitne Bajania, mas também em Starolinivka. Essa daqui é importante porque é uma das linhas defensivas russas aqui na região que precisa ser removida para os ucranianos avançarem aqui, né? Lembrando que nessa região a principal linha defensiva russa está em Novopetrikivka, um pouco mais ao sul ainda. Mas Starolinivka é considerado um ponto crucial aqui nessa direção. E ontem na mídia americana saíram duas reportagens que deixou muita gente preocupada, né? O Washington Post disse que a ofensiva ucraniana, segundo a avaliação de um oficial que eles teriam entrevistado, não vai conseguir atingir seus objetivos, não vai chegar a Melitopol nem a Mariupol, não vai conseguir cortar o acesso russo aqui pela ponte de terra aqui ligando Donbás à Crimeia, né? Pelo menos não este ano. E também estimou um número muito grande de mortes de ambos os lados. E no New York Times também havia uma estimativa entre mortes, feridos de russos e ucranianos de alguma coisa em torno de 500 mil pessoas, sendo que a razão entre mortes e feridos ali é 2 russos para cada ucraniano, né? Então, ou seja, estão morrendo mais russos do que ucranianos, mas não tanto assim como algumas pessoas esperavam. Bom, a gente não sabe onde é que vieram esses números, isso é tudo estimativa, mas uma coisa parece muito clara. Esse tipo de reportagem é tipicamente coisa que se coloca para tentar forçar a Ucrânia a uma negociação. Vamos ver o que está acontecendo aí, que tipo de esforço é esse, se é um esforço americano ou se é apenas jornais comprados pelos russos. Que os russos querem negociar, a gente sabe que sim. Os russos estão desesperados por algum tipo de negociação. Mas será que tem americano também nessa vibe? E a mulher do Igor Strelkov, ou Igor Girkin, aquele criminoso de guerra russo que derrubou um avião holandês em 2014, né, que foi preso recentemente justamente por criticar a operação da guerra russa. Segundo a mulher dele, ela teve a informação agora que ele está com o braço paralisado na prisão, né? Realmente, as prisões russas são alguma coisa. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Ainda estou sem aqui o nome das pessoas que sugerem notícias para a gente falar aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, na noite de ontem já teve ataques russos a vários lugares da Ucrânia usando drones Shahid. Os 15 dos 17 drones Shahid lançados foram derrubados, outros tipos de drone também foram derrubados ontem, mas o que chamou atenção foi esse ataque aqui à cidade de Chernihiv. Chernihiv fica no norte aqui da Ucrânia, nessa região aqui, perto de Kiev, não é longe de Kiev, e o ataque foi brutal, né? Dá para ver, foi um míssil Iskander, um míssil de precisão, e atingiu o centro da cidade. A moça aqui estava tirando uma foto, não tinha nada a ver com nada. O míssil atingiu aqui a praça ali na cidade. Dá para ver as imagens aqui, realmente imagens aterradoras
do que aconteceu depois do ataque, né? Na praça central da cidade, pegando ali a Universidade Politécnica, a igreja, enfim, muito triste isso daqui. Só alvos civis, não tinha absolutamente nada de militar aqui. Isso daqui é o próprio Zelensky falando que isso aqui significa viver próximo a um Estado terrorista. Por isso que nós temos que unir o mundo contra esse tipo de coisa. Hoje a Rússia atingiu com um míssil o coração de Chernihiv. Uma praça, uma universidade, um teatro. A Rússia transformou o sábado normal de pessoas ali num dia de dor e perdas, né? Tem mortes, se não me engano, 6 mortes e também um monte de feridos. Isso aconteceu hoje, no dia 19 pela manhã, né? Um absurdo. Ontem, dia 18, os ucranianos lançaram 3 drones em direção a Moscou e está aqui um prédio que foi evacuado por emergência. Lembra aquele prédio que já foi atingido várias vezes ali na região chique de Moscou? O pessoal evacuou o prédio por emergência. Não teve alarme de ataque aéreo, né? Ou seja, os russos preferem enganar a população, não falar que está vindo ataque aéreo. Questionável isso daí, né? Está tentando evitar que o público entre em pânico, mas de qualquer forma não está ajudando esse tipo de coisa aqui com imagens da evacuação do prédio lá, né? O drone não teve nenhum dano significativo no final das contas, só mesmo o pânico do pessoal lá. Quanto mais a guerra chegar perto dos russos, melhor nesse aspecto, né? E é muito engraçado ver o termo terrorista aqui nesse contexto, né? Os russos estão avisando que hoje, dia 19, às 10 horas da manhã, os ucranianos atingiram uma base aérea militar em Novgorod, né? A gente só tem a tradução aqui em italiano, mas dá para ler também, não tem problema não, né? Hoje, por volta das 10 horas da manhã, o regime de Kiev efetuou um ataque terrorista, usando um AV em um aeroporto militar na região de Novgorod. Olha só, se é uma base militar, não é um ataque terrorista, é um ataque de guerra. Os ucranianos estão atingindo um alvo militar lícito, né? O AV primeiro atingiu o posto de observação externo do aeródromo e, em seguida, teve um ataque ao aeroporto em si, com um incêndio em algumas regiões. Um avião foi danificado, mas não há informações de vítima desse ataque terrorista, né? Ou seja, não é um ataque terrorista, isso é um ataque ucraniano a uma base aérea militar russa. Um ataque perfeitamente legítimo, ao contrário desse tipo de ataque que os russos fazem em coisas civis que não tem absolutamente nada aqui de militar, o centro de uma cidade. Isso sim é um ataque terrorista. Bem, uma outra coisa curiosa aconteceu ontem na cidade de Nizhny Novgorod, onde alguém colocou uma bandeira da Ucrânia num prédio do FSB na região ali, né? Então tá aqui o vídeo mostrando esse caso aqui, que é o prédio do FSB, a bandeira da Ucrânia lá no topo do prédio do FSB. E como colocaram isso, ninguém sabe, né? É uma coisa bastante curiosa, porque o FSB é a antiga KGB, né? É a polícia secreta russa lá, é o serviço, é a junção deles da ABIN com a Polícia Federal por lá, né? Tanto o serviço secreto quanto também a parte de policiamento normal. Enfim, colocaram a bandeira da Ucrânia lá. Não sei quem foi que fez, mas é um herói o cara. Bom, também teve ataque em Simferopol, as defesas antiaéreas russas estavam funcionando lá. Aparentemente não teve nada muito significativo ali na região, mas sabe, tipicamente os ucranianos fazem isso para testar as defesas antiaéreas antes de um ataque real ali na região, né? Bom, isso daqui foi um outro ataque bastante interessante que aconteceu ali na região de Enerhodar. Os ucranianos conseguiram atacar com um drone uma reunião de oficiais que estava acontecendo ali num prédio em Enerhodar, né? Então dá para ver o drone indo em direção ali ao prédio. A gente vai mostrar ali, uma cidadezinha que fica perto da usina nuclear de Zaporizhia, né? A usina nuclear de Enerhodar, e que está temporariamente ocupada pelos russos, e aqui a gente vê o drone chegando ali onde estaria a reunião de oficiais russos. Segundo as informações, teria sido um ataque bem sucedido, e tem vários oficiais russos feridos por esse ataque, né? Não se sabe se tem mortos, mas feridos tem um monte. Aqui, ó, nessa região aqui, Enerhodar fica aqui, cidade aqui,
a usina nuclear de Zaporizhia, que está ocupada pelos russos, fica nessa região aqui, e Enerhodar, portanto, é a cidade que é usada tipo, pelo pessoal que trabalha na usina, né? Tipicamente engenheiros, o pessoal que trabalha lá na usina mora aqui em Enerhodar, e os russos têm usado essa cidade também como base das tropas deles, justamente porque, como fica perto da usina, é mais difícil para os ucranianos atacarem aqui, né? Mas definitivamente esse ataque funcionou muito bem. Bom, a gente tem uma informação interessante que a cabeça de ponte aqui a norte de Korchunka parece que já chegou na margem aqui, realmente aqui do margem leste do rio de Dnipro, né? A gente falou sobre isso nos últimos vídeos aí. Os ucranianos têm feito vários avanços aqui, várias cabeças de ponte na margem esquerda do rio de Dnipro, e aqui esse é o que a gente havia anunciado há poucos dias atrás, né? Eles estavam essas ilhas do meio aqui, mas parece que já estabeleceram uma cabeça de ponte aqui a norte de Korchunka, nessa região aqui, né? Agora, o que estão dizendo aqui é justamente que o fato dessas cabeças de ponte todas estarem acontecendo ali está forçando os russos a tirarem força de combate da região de Zaporizhia e colocar ali naquela região. Então, ou seja, como resultado, as forças de defesa em Zaporizhia estão sendo enfraquecidas em função justamente disso aí. Isso muito provavelmente era o objetivo ucraniano desde o início, né? Forçar que os russos botassem muitas tropas ali na região de Kherson. Por quê? Porque ali não tem como os russos avançarem, o próprio rio é um obstáculo formidável e, ao mesmo tempo, os ucranianos até fariam uma ofensiva ali, mas não é uma coisa que tenha muito sucesso, porque justamente o rio é um obstáculo muito sério. Então, a ideia ali é justamente essa, forçar os russos a trazerem tropas de Zaporizhia, e isso está funcionando, né? Talvez por isso ou por outro motivo, os ucranianos conseguiram avançar sobre os campos de mina ali na região de Tokmak, e a batalha por Tokmak deve começar nos próximos dias, né? Como a gente falou, já aqui na região de Robotny, já foram vistos vários blindados ucranianos nessa região, o que significa que os ucranianos conseguiram vencer os enormes campos minados que os russos tinham feito aqui ao norte e já estão com os blindados aqui em Robotny, né? É lógico, a gente já tinha falado sobre isso há algum tempo atrás, o que eles estão dizendo é justamente que o pessoal já está pronto para avançar para Tokmak. Tokmak fica aqui embaixo, não vai ser fácil tomar Tokmak, mas o primeiro objetivo é justamente penetrar a linha de Novo Prokopivka. Nessa região aqui é onde está a linha principal dos russos, a linha principal de defesa dos russos aqui nessa área, né? Um comandante russo aqui, supostamente da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, mas esquece, é tudo russo isso daqui, deixou uma mensagem no Telegram falando que não conseguimos ganhar, ou seja, que os russos não conseguem ganhar. Ele estava reclamando, as tropas dele é que foram destruídas ali em Urogene. Lembra quando eu falei para vocês que os ucranianos tomaram Urogene, mas foi uma vitória muito maior do que pode parecer, porque não foi só liberarem o vilarejo, eles também conseguiram destruir muitas tropas ali na região, conseguiram fazer uma festa, na verdade, ali na região de Urogene, né? Foi muito positivo isso. E agora esse comandante das tropas lá está pedindo para congelar o fronte, porque as tropas dele foram devastadas lá e ele está vendo que não tem como segurar a ofensiva ucraniana ali na região, né? E, de fato, a gente já tinha falado que os ucranianos avançaram ali sobre a parte sul de Urogene e a batalha por Stalinivka começou, né? Isso se o degenerado de Tuvan, né? O degenerado de Tuvan é o Shoigu, né? O Shoigu, ele é de Tuvan, da região lá de Tuvan, na Rússia. Isso se o Shoigu também não render lá, né? Isso já é uma derrota estratégica, o que marcaria o colapso completo do fronte na região de Zaporizhia, né? A única possibilidade para segurar os ucranianos é com a ajuda de mais reservas e contra-ataques decisivos, né? Se cobrindo com infantaria da DPR não vai funcionar por muito tempo, né? Ou seja, o que eles estão falando é que estão pegando os soldados ali da DPR, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e eles não estão conseguindo segurar nada. Os russos vão ter que botar reservas de verdade ali na região e sob o risco de colapsar o fronte completamente por ali, né? Bom, Starolinivka já está aqui, ó. Lutas ao sul de Urogene se moveram em direção a Starolinivka. A situação é difícil, segundo diz aqui mais um blogger russo aqui na região.
Então é isso aí, começou a batalha por Staronívica. Staronívica, vocês sabem, é nessa região aqui, né? Um blogger russo está colocando a informação aqui de que a situação ali próximo de Staronívica está ruim, né? Olha só, a artilharia mais uma vez confirmou seu status como a deusa das guerras, né? Apesar do desenvolvimento de mecanismos de precisão de destruição, ele está falando de drones, né? O valor convencional das peças de metal ainda é muito grande, né? Não diminuiu. É por isso que nós temos a maior parte das nossas perdas, né? Os ucranianos estão semeando o solo antes da passagem da infantaria, e se não fizessem esse trabalho, a infantaria não teria nenhuma chance. E agora, tendo avançado vários quilômetros e mais uma vez já atacando nossas defesas, o inimigo está tentando nos fazer recuar, continuamente usando artilharia, né? E além disso, o conceito não é figurativo, aparentemente os recursos estão de novo no solo. Por que eles estão falando isso, né? Os russos notaram que em determinado momento os ucranianos estavam usando menos artilharia, associando isso à possível falta de cartucho, falta de munição de artilharia. Mas aparentemente os recursos estão de novo por lá, ou seja, os ucranianos têm de novo muita artilharia para usar, né? E tamanha disparidade em poder de fogo não era vista há muito tempo. Naturalmente, nós também estamos espremendo todas as nossas reservas e o custo dos esforços do inimigo só aumenta e coisa e tal, né? Ou seja, o que eles estão falando é que a situação lá em Staronívica está muito séria, os ucranianos têm poder de fogo maior que os russos, estão nesse momento usando artilharia para liberar a passagem para a infantaria, né? Agora, lembrando que é aquilo que eu falei para vocês, o foco dos ucranianos nem é a cidade de Staronívica no primeiro momento, é justamente esse platô que fica aqui a leste das cidades, onde justamente você tem uma visão privilegiada e pode dominar, né, ter o domínio de tiro, o domínio de fogo sobre toda essa região aqui, inclusive Staronívica, né? Bom, temos algumas informações sobre Klishivka, né? Klishivka, ali próximo a Barmut. Vocês lembram, alguns dias atrás a gente anunciou que os ucranianos sofreram aqui um contra-ataque russo, né? Os russos mandaram um monte de tanque T-90 para cá e coisa e tal, tentaram uma grande ofensiva aqui, mas falharam e falharam feio, né? Perderam vários T-90, perderam vários tanques e não conseguiram mudar a situação. Mas a situação por lá está meio parada, né? E agora a gente tem aqui a informação de que atualmente na direção de Klishivka o inimigo começou a usar massivamente drones FPV, que são aqueles drones kamikazes, né, que você guia como se fosse primeira pessoa, né? Ou seja, isso aqui é um blogger russo, ele está falando que o inimigo, no caso os ucranianos, estão usando esses drones, tanto atingindo equipamento quanto infantaria, né, quanto soldados, né? Para vocês entenderem, eu quero explicar que isso não é nenhum tipo de arte, isso é uma besteira, mas que quando vê você, ela voa em sua direção com 1 quilo de charge, 1 quilo de explosivos e carga detonante, né? E aí ele pede aqui o pessoal para mandar sistemas de guerra eletrônica para tentar suprimir esses drones, porque os russos não conseguem fazer isso. Os sistemas que eles têm lá não são suficientes para isso, né? É um bom sinal que os ucranianos estão planejando alguma coisa por lá. O Rado Rosso ele faz aqui um sumário da contraofensiva, né? Ele fala aqui que no eixo de Orihiv e Tokmak, né, os ucranianos fizeram avanços consideráveis ali na região. Agora, ele acha que vamos chegar no Mar de Azov nesse verão, hein? Será que vai chegar no Mar de Azov entre o verão e o outono, né? Que ele está dizendo aqui, ó. O objetivo da operação para o verão e outono. Eu não sei, o verão já está quase acabando, né? O outono ainda tem alguns meses, mas o final do outono lá na Ucrânia começam as chuvas. Vão conseguir chegar no Mar de Azov? Não sei, mas se chegarem em Melitopol já está mais do que suficiente, né? Só lembrando, Melitopol fica aqui. Se os ucranianos conseguirem chegar aqui em Melitopol, eles já interromperam o corredor de terra aqui. Por quê? Depois de Melitopol tem esse grande lago aqui e essa passagem aqui até tem uma passagenzinha aqui, mas é uma passagem de areia que não dá para usar para nada no final das contas, é uma estrada de areia muito simplesinha. Então, mas o que ele está dizendo é, os ucranianos esperam chegar no Mar de Azov, não apenas em Melitopol, né? Vamos ver. No eixo de Velika Novosilka, em direção a Mariupol,
continuou, ele comenta aqui do massacre sofrido pelos russos lá em Orozhene, e os ucranianos não perderam contato com os russos na retirada e continuaram atacando, né? E agora estão indo em direção a Kremenchuk e não, como esperado, em direção a Starolinivka. Ele fala aqui sobre as outras linhas de frente, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, não vale a pena a gente entrar nisso, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre justamente a reportagem do Washington Post ontem, em que uma comunidade ou oficiais de inteligência americanos definiram que a contraofensiva ucraniana vai falhar em atingir Melitopol na região de Zaporísia esse ano, né? Não atingiria assim seu principal objetivo de cortar a ponte de terra com a Crimeia, né? Ele fala aqui que considera isso prematuro, né, uma visão prematura do que está acontecendo. Os avanços têm acontecido nessa região. Nesse momento, os ucranianos estão enfrentando o grosso das defesas russas ali, que ficam, lógico, mais perto da linha de contato, né? Então, não é esperado que isso demore tanto por tanto tempo. O que ele coloca aqui é o que muita gente tem comentado. Então, o que aconteceu? Saiu essa reportagem no Washington Post ontem, né, dizendo que oficiais de inteligência americanos dizem que a contraofensiva vai falhar esse ano, e muita gente criticando. O David Dee, que é um americano também, um ex-militar americano, está explicando aqui o problema da situação, que de forma nenhuma isso é correto, e aqui tem a explicação. Eu duvido que muitos dentro dos Estados Unidos saibam qual é o plano de ataque afinal, uma vez que aquele que foi vazado há um tempo atrás, vocês lembram aquele garoto americano que vazou um monte de plano em blog de jogo, né? Então, desde então, esse plano foi alterado, evidentemente. Então, o plano original, e agora provavelmente os ucranianos não vão compartilhar novamente esse plano com os americanos, né? Em nenhum ponto a ofensiva diz que vai diretamente em direção a Melitopol. Entrar em guerra naquela cidade seria uma decisão burra, né? E você tem 100 milhas da estrada da M14, né? A estrada da M14 é essa estrada aqui, ó, ela vem aqui desde Kherson, passa por Melitopol e continua por aqui, e é a estrada que é a principal estrada usada pela logística russa aqui na região, é essa M14 aqui, ó, tá vendo? M14 aqui, o label dela, né? O que ele está dizendo aqui justamente é que cortar ela em qualquer ponto já seria suficiente, já seria um ganho enorme para a Ucrânia. Então, entrar na cidade de Melitopol em si nem seria necessário. Se os ucranianos conseguirem cortar dos dois lados, por exemplo, acabou. Os russos vão ter que abandonar Melitopol, eles não têm alternativa. Ele fala aqui que, na visão dele, os campos minados não eram assim tão profundos quanto se imaginava. Nos últimos dias, a gente já tem visto tanques e blindados bem mais fundo dentro da linha defensiva russa. Tomar Melitopol não corta a linha de suprimento, apenas cortar Berdiansk faz isso. E também ele diz aqui que o fato é que os russos. Por que tomar Berdiansk faz isso, né? Porque Melitopol você corta a ponte de terra aqui, mas a Crimeia continua aqui podendo ser usada, né? Berdiansk, você já consegue alcance aqui na ponte de Kerch. Aí sim você consegue um efetivo isolamento dos russos aqui nessa região. E é um fato que os russos estão ficando sem unidades para popular as trincheiras, né? Uma trincheira vazia é só um buraco. Enfim, ele fala aqui que acha que é uma besteira o que o cara está dizendo, que não faz sentido nenhum, que muito mais provavelmente os ucranianos estão se dirigindo para Berdiansk e Mariupol, e que, no final das contas, o pessoal não sabe do que está falando ali, né? Enfim, essa reportagem aqui do Washington Post falava isso, e teve uma outra reportagem aqui também do New York Times, falando em 500 mil mortos e feridos entre ucranianos e russos, e que seria mais ou menos a Rússia teria perdido 300 mil, com 120 mil mortos, os ucranianos teriam perdido 200 mil, com 70 mil mortos. Isso daí é uma avaliação feita por especialistas lá, né? E, de novo, os russos perderem 300k é mais ou menos o que a gente imagina. Agora, os ucranianos perderem 200k está muito acima dos números que a gente tem. Não chega a 40 mil. Mas
é aquele negócio, né? Por que o jornal colocou essa manchete aqui? Aqui é o que o Voice of the Army fala. No final das contas, esses artigos aí do Washington Post, do New York Times, tem apenas por objetivo tentar mudar a opinião pública americana em favor de negociações, né? Tá morrendo muita gente, a Ucrânia não vai conseguir chegar a lugar nenhum de qualquer forma, e esse tipo de coisa é típico de quem quer negociar. Então, isso daqui, para mim, eu diria para vocês que isso é um esforço de russo, talvez desesperado. Vocês sabem, né? Jornalista esquerdista no mundo inteiro se vende para a Rússia. Não duvido nada que tenha sido o caso do Washington Post e do New York Times, né? Tanto que as fontes que eles citam são oficiais da inteligência americana. Que oficial? Quem é a pessoa? Não sabe, né? Então, é o tipo da coisa que é tipicamente propaganda russa. Os russos querem convencer os americanos a negociar. E por que isso? Porque os russos estão desesperados no final das contas. Não vão conseguir nada, tá? Bom, saiu a informação sobre como que os ucranianos fizeram o ataque, o primeiro ataque na ponte da Crimeia. Lembra que aconteceu lá no ano passado, né? Aqui mostra eles preparando os rolos, né, de poliuretano que passou ali pela fronteira e coisa e tal, e dentro tinha explosão, o explosivo era hexano explosivo, e daí eles fizeram uma embalagem que mesmo no raio-x não dava para ver que tinha diferença, que a densidade era mais ou menos a mesma. Então estava aqui o explosivo, e daí eles fizeram em torno do explosivo uma capa para parecer que era, né, poliuretano, material de fazer acabamento, né? E daí isso aí foi transportado lá pela ponte da Crimeia e explodiu completamente. Segundo ele diz aqui, eles também tiveram que contornar o sistema de confusão de GPS ali na região da ponte da Crimeia, porque o explosivo foi detonado com GPS, pela posição que ele estava passando, né? E você fala assim, pô, caramba, mas explodiu justamente no momento que estava passando o trem do lado, né? Como é que pode isso? Foi apenas a coincidência, foi só o acaso dele estar passando ali naquela hora, não foi detonado à distância, não. Bom, e a gente tem uma informação agora aqui do Igor Strelkov, ou Igor Girkin, né? Vocês sabem, era sempre divertido ler o que ele falava, porque ele é sempre muito crítico do exército russo, mas entenda, o cara é um criminoso de guerra, ele acha que os russos estão certos de invadir a Ucrânia. Ele só criticava as decisões tomadas pelo exército russo ali na região, né? E aqui a mulher dele, ela publicou uma carta aqui mostrando justamente a situação. Parece que ele disse algum tempo atrás que estava tudo normal, que ele estava bem, a geladeira estava cheia, pediu até para ela não mandar nenhuma comida a mais, porque ele tem bastante lá. Agora, segundo o advogado do cliente dela, ele está com uma situação de saúde ruim e parece que o braço dele não está funcionando, não está paralisado. Enfim, parece que o cara adoeceu na cadeia lá na Rússia, né? É muito chato. Eu devia avisar ele para não tomar o chazinho de polônio que servem lá, não faz muito bem para a saúde. Cadeia russa já viu, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.